A controvérsia carnívora. O consumo de proteínas de animais é necessário ou apenas um costume predatório? Olá, sejam bem-vindos ao Aceita um Podcast. Meu nome é Yumi e eu vou falar sobre o artigo do Roger Scruton sobre o veganismo. Como muitas outras prerrogativas da religião, o tratamento dos animais tornou-se agora uma questão de moralidade comum, sem falta de sermões dirigidos aos caçadores, portadores de peles e carnívoros aos puritanos que não conseguem suportar a visão deste prazer pecaminoso. O conflito acerca do consumo de carne de animais tornou-se de fato um caso de teste para a teoria moral das sociedades ocidentais, sobretudo por conta das vigorosas campanhas conduzidas por Peter Singer, o filósofo australiano que aplica um rigoroso utilitarismo ao problema, concluindo não só o que fazemos com os animais não pode ser defendido, mas também que toda a nossa moralidade de senso comum, que eleva os seres humanos acima dos outros animais, se baseia num erro. Ao confrontarmos os opositores da caça, do uso de peles e do consumo de carne, logo nos encontramos a explorar as bases dos juízos morais e a natureza dos seres que os fizeram. Ao contrário dos outros animais com os quais entramos em contato regular, que somos autoconscientes, os nossos pensamentos envolvem eu, ideia, tu, ideia, ele, ela, nós e eles, ideia. Devido à linguagem e à estrutura intelectual que essa linguagem disponibiliza, nós não vivemos como outros animais, em um mundo de percepção, para usar a frase de Schopenhauer. Os nossos pensamentos e sentimentos variam entre o real e o possível, o provável e o necessário, o passado e o futuro, o que é que poderia ter sido, o que será e o que deveria ser. Sobre estes fatos básicos, que podem ser resumidos pela forma filosófica tradicional, dizendo que somos animais racionais, que dependem de outros mais notáveis fatos. Aos contrários dos animais, temos as perspectivas morais, estéticas e religiosas. Suplicamos as coisas visíveis e invisíveis, rimos e cantamos e choramos, ficamos indignados, assentimos e nos espantamos, e relacionamos de forma especial através do dar e do receber da razão prática, e dos seus conceitos associados de justiça, dever e direito. Os seres humanos são membros atuais ou potenciais de uma comunidade moral, na qual cada membro goza da soberania sobre os seus próprios assuntos, desde que conceda igual soberania aos outros. Os conceitos de direito e de dever regulam tal comunidade e asseguram que as disputas sejam resolvidas em primeira instância através da negociação e não pela força. Ao discutirmos os pontos positivos e negativos do consumo de carne, deparamos duplamente com a profunda divisão entre nós e outras espécies. Em primeiro lugar, ao fato de sermos seres morais, e depois ao fato conexo de que comer para nós não é o que é para os outros animais. O encontro de uma pessoa com uma comida pode ser uma ocasião de festa e celebração, pode ser também profundamente inquietante, comprometedor e humilhante. Comer tem sido considerado entre as sociedades tradicionais como um ato social e muitas vezes religioso, embelezado por rituais e desfrutado como uma celebração primária da filiação. Os seres racionais nutrem-se da conversa, gosto, modos e hospitalidade, e divorciar a comida dessas práticas e privá-la do seu verdadeiro significado. Os seres racionais se jubilam menos ao encherem-se a si próprios do que em vista a comida, a mesa, os convidados vestidos para uma oferenda cerimonial. As suas refeições são também sacrifícios, e antropólogos têm ocasionalmente argumentado que a origem dos nossos costumes carnívoros reside em oferendas queimadas em rituais antigos. Apenas seres racionais fazem ofertas, e a oferta da comida, geralmente como episódio central em uma cerimônia, que é o núcleo da hospitalidade, e, portanto, das ações através das quais reclamamos do nosso lar, e ao mesmo tempo pedimos desculpas silenciosamente por possuirmos. Na cultura de fast food, a comida não é dada, mas sim tomada, o que é uma das razões pelas quais, numa tal cultura, ninguém está devidamente em seu lar. O efetuar-se solitário de hambúrgueres, pizzas e jantares de televisão, o desaparecimento de refeições familiares e da cozinha doméstica, e a perda dos modos à mesa. Tudo isso tende a obscurecer a distinção entre comer e alimentar-se, e para muitas pessoas o vegetarianismo é uma forma indireta de restaurar essa distinção.
Os vegetais são presentes da terra. Ao comê-los, restabelecemos o contato com nossas raízes. Eles oferecem uma forma de, mais uma vez, incorporar os alimentos na vida moral, restringindo com escrúpulos morais e revitalizando o precioso sentido de vergonha. Não creio que possa haver qualquer reivindicação para o consumo de carne que não se envolva com sentimentos profundos que incitam os nossos hábitos alimentares e também que os proíbam. Embora não pense que exista um argumento moral convincente contra o consumo de carne, acredito que o ônus cai sobre o carnívoro para mostrar que existe uma forma de incorporar a carne numa vida que respeite as realidades morais e espirituais e que não envergonhe a raça humana, uma vez que é envergonhada pela gula solitária do homem das cavernas que se estufa de hambúrgueres. Os animais criados ou mantidos para os nossos usos não são membros honorários da comunidade moral, como são os pets ou os animais de estimação. No entanto, a utilização que fazemos deles impõe um dever recíproco de cuidar deles que se estende do agricultor ao abatedor e do abatedor ao consumidor, todos os quais se beneficiam destes animais e todos com os quais devem, portanto, assumir uma parte do dever de cuidar. Se esses animais fossem seres morais, então não poderíamos, moralmente falando, fazer uso deles como os fazemos, tal como não podemos escravizar os seres humanos ou criá-los para alimentação. E se a vida de um animal criado para servir de alimento fosse simplesmente um longo tormento, cujo único alívio é o abate final, deveríamos certamente concluir desta prática a sua imoralidade. Os utilitaristas podem discordar, uma vez que um utilitarista pode justificar qualquer quantidade de sofrimento, desde que a sua maior felicidade seja alcançada por ele. Mas essa é uma das coisas que está errada com o utilitarismo. Além disso, até termos especificados deveres, o juízo moral não pode começar, e os deveres não podem ser atribuídos pelo princípio da maior felicidade. O seu fundamento reside no passado e não no futuro, e não pode ser sobrepujado apenas porque alguém bem pode ser alcançado desobedecendo. Criticar a criação intensiva de porcos como violando um dever de cuidado é certamente correto e adequado, mas o argumento nada faz para condenar outras práticas pecuárias. Há certamente margem de manobra aqui para alguns juízos comparativos. Consideremos o tradicional criador de gado bovino, que engorda os seus bezerros durante 30 meses, mantendo-os em pastagens abertas no verão e em celeiros quentes no inverno, alimentando-os com grama, exilagem, feijão e milho. Um matadouro próximo, onde estão imediatamente despachados com um humano abatedor. Certamente tal agricultor trata o seu gado tão bem quanto o gado pode ser tratado. Claro, ele nunca lhe perguntou se queriam viver em seus campos ou lhes deu escolha do estilo de vida durante o tempo que lá viveram. Mas isto porque ele sabe, por instinto mais do que por qualquer teoria filosófica, que o gado não pode fazer tais escolhas, e não existe um nível de consciência pelo qual a liberdade e a falta dela são realidades genuínas. Os animais criados para a carne são, na sua maioria, gregários, gentis e dependentes. São infelizes no isolamento e emocionalmente dependentes da proximidade da sua espécie. No inverno devem ser abrigados. No verão, se tiverem sorte, estão na grama. Ou, no caso do porco e da galinha, são livres para vaguear num local onde possam caçar restos de comida. Os padrões humanos de higiene são alheios à sua natureza, e seus afetos, ao contrário dos nossos, são gerais transferíveis sem sobreposições trágicas. Tais animais, tratados de forma tradicional por um agricultor que os aloja juntos no inverno e lhes permite vaguear no verão, são tão felizes quanto a sua natureza permite. Assumindo que as suas necessidades são satisfeitas, apenas duas questões surgem na mente do agricultor, que é quando e como devem ser mortos. Afinal, o fato que devem ser mortos é evidente, sendo esta a razão pela qual eles vivem. A morte não é apenas uma questão moral. Há um aspecto econômico que nenhum agricultor e nenhum consumidor pode dar-se ao luxo de ignorar. E suspeito que aqueles que acreditam que é imoral criar animais para a carne têm em mente o seu momento da morte e o cálculo econômico que nos leva a encurtar uma vida no seu auge. Aqui a distinção metafísica entre seres humanos e outros animais vem mais uma vez à tona. Os seres humanos estão conscientes de suas vidas como suas. Eles possuem ambições, esperanças e aspirações.
Eles estão fatalmente ligados aos outros, que não podem ser substituídos em seus afetos, mas cuja esperança sentem como uma necessidade. Daí que haja a distinção real, para que um ser humano entre a morte inesperada e a morte esperada. Ser cortado antes do tempo é uma perda, até mesmo uma tragédia. Nós lamentamos mortes de crianças e jovens não apenas porque lamentamos a morte de qualquer um, mas porque acreditamos que os seres humanos se realizam com suas conquistas e não apenas com seus confortos. Esse tipo de pensamento não se aplica ao gado doméstico. Ser morto aos 30 meses não é intrinsecamente mais trágico do que ser morto aos 40, 50 ou 60. E se a carne estiver em seu melhor depois dos 30 meses? E se cada mês se representar uma perda econômica, quem culpará o agricultor por ter escolhido uma morte tão precoce? Ao fazê-lo, ele apenas reflete a escolha do consumidor, de cujos desejos depende de todo o comércio de carne e, portanto, a própria existência dos seus animais. Mas e quanto à forma de morte? Deve ser tão rápido, não está em disputa. Entretanto, há uma distinção entre morte súbita e morte precedida de terror, e para o agricultor consciente, que cuidou de seus animais dia após dia, vivendo com eles e suprindo suas necessidades, este terror não é meramente indesejável, mas uma traição de confiança e uma adaga de acusação. Os criadores pecuários preferem, portanto, ver os seus animais despachados repentinamente e humanamente no local de onde viveram, por abatedores qualificados que sabem como matar um animal sem despertar da sua rotina sonífera. A criação de animais não é apenas uma indústria, é uma relação na qual o homem e o animal estão ambos ligados em seu lucro mútuo e na qual um dever humano de cuidado é nutrido pelo reconhecimento silencioso da dependência de um animal. Há algo de consolador e reconfortante na proximidade de herbívoros contentes, nos rituais de os alimentar, apanhá-los, persuadi-los de campo em campo. Isso explica em partes porque as pessoas continuaram nesta demorada, esgotante e mal remunerada ocupação, resistindo às tentativas dos burocratas e dos agronegócios de levar a uma extinção. Qualquer um que se importe com os animais deveria ver esse tipo de criação como um complexo bem moral a ser defendido, por um lado, contra aqueles que desejam proibir completamente o consumo de carne, e por outro lado, contra carnívoros que preferem o sofrimento invisível da pecuária intensiva do matadouro de fábrica à genuína sugestão de um risco pessoal. A vida do criador de gado não é uma vida fácil, nem em relação entre homem e animal é sempre tão harmoniosa como aparece nos 1000 livros infantis dedicados à vida na fazenda. No entanto, como em todas as formas de pecuária, a criação de gado deve ser vista no seu contexto total. Isso significa como uma característica de ecologia total do campo. A criação tradicional envolve a manutenção de pastagens, devidamente lidadas com muros ou cercas. Os habitats da vida selvagem surgem como subprodutos quase automáticos dos limites dos lugares sombreados exigidos pelo gado. Esse tipo de agricultura moldou a paisagem inglesa, assegurando a manutenção do seu duplo caráter de produtor de alimentos humanos e habitat completo da vida selvagem, com uma beleza que está intrinsecamente ligada à sua multifacetada. Desta forma, o que é, do ponto de vista do agronegócio, uma utilização extremamente desperdiçadora da terra, torna-se, do ponto de vista do resto de nós, tanto humanos quanto animais, uma das utilizações mais amáveis da terra até agora recebidas. Abreviei a história, mas poderia expandir para uma justificação completa da criação de animais, como conferir benefícios de todos aqueles, incluindo os animais e que dela fazem parte. Quando os animais criados para sua carne são devidamente tratados, quando todos os deveres de cuidado são cumpridos e quando as exigências de simpatia e piedade são respeitadas, a prática não pode ser criticada, exceto a partir de uma premissa: a premissa dos direitos dos animais, que creio ser incoerente. Naturalmente, o resultado de criar os animais desta forma alterará o caráter de comer a carne, que não se tornará só mais cara, mas também mais cerimonial, como era antes da criação intensiva. O animal trazido à mesa terá gozado a amizade e a proteção de quem a nutrição, e a sua morte será como os sacrifícios ritualísticos descritos na Bíblia e na literatura homérica, a escolha de uma vítima para um importante ofício ao qual uma espécie de honra está ligada.
Tal parece-me ser a vida do carnívoro virtuoso, aquele que está preparado para devorar apenas os seus amigos. A verdadeira força do argumento vegetariano provém, creio eu, de uma aversão ao carnívoro vicioso. O caráter do carnívoro como este evoluiu nesses dias de gula e indulgência, e é inteiramente verdade que a indiferença dos carnívoros modernos aos métodos utilizados para reduzir o custo de seu hábito é uma característica moralmente repulsiva contra a qual é totalmente natural que se rebelem. A repulsa é reforçada pela cultura solipsista do fast food e pela remoção da comida de seu lugar central na vida doméstica e na conquista de seus amigos. De Homero a Zola, a carne tem sido descrita como foco de hospitalidade, o dom primordial para o estranho, a erupção do mundo do conflito humano e do espírito divino da paz. Tire tudo isso, reduz a carne a um objeto de ganância solitária como o chocolate, e surgirá naturalmente a questão: por que é que a vida deve ser sacrificada só por isso? Como já indiquei, esta questão tem uma dimensão religiosa. Do ponto de vista moral, tem uma resposta clara e racional, nomeadamente que a vida que é sacrificada não existiria senão pelo sacrifício. Um grande número de animais deve a sua vida à nossa intenção de comê-los. E suas vidas são, ou podem ser facilmente, feitas para serem confortáveis e satisfatórias da forma como poucas vidas são levadas na natureza e poderiam eventualmente ser. Se valorizamos a vida animal e o seu conforto, devemos, portanto, apoiar os nossos hábitos carnívoros, desde que seja realmente a vida e não a morte viva que alimenta esses hábitos. Do ponto de vista da religião, porém, a questão apresenta um desafio. É pedir ao devorador de hambúrgueres para ser limpo, para mostrar por que razão que a sua ganância deve ser tolerada desta forma, e justamente onde se encaixa no esquema das coisas, que pode presumir matar de novo em nome de um prazer solitário que não cria e não sustenta laços. A tal pergunta é sempre possível responder com um encolher de ombros. Eu acredito, contudo, que existe outro remédio, senão o que está em conformidade com a tradição judaico-cristã. Não devemos abandonar os nossos hábitos alimentares de carne, mas sim remoralizá-los, incorporando-os em afetuosas relações humanas e utilizando-os da verdadeira forma homérica, como instrumentos de hospitalidade, convívio e paz. Este foi o remédio praticado pelos nossos pais, com o seu tradicional churrasco ao domingo, a chegar sempre ao meio-dia depois de terem dado graças. O estilo de vida associado ao churrasco dominical envolve sacrifícios que aqueles criados com fast food não estão habituados a fazer. A hora da refeição, modos, conversas à mesa e a própria arte da culinária. Mas todas essas coisas que partem de um bem humano complexo, e não posso deixar de pensar que, quando acrescentados aos benefícios ecológicos da criação pecuária em pequena escala, elas garantem-nos um lugar horroroso no esquema das coisas e neutralizam mais eficazmente do que uma alternativa vegetariana a nossa carga de culpa herdada. Além disso, eu sugeriria que não só é admissível que aqueles que se preocupam com os animais comam sua carne. Eles têm o dever de o fazer. Se alguma vez o consumo de carne se devesse limitar àqueles que não se preocupam com o sofrimento dos animais, então a criação compassiva cessaria de existir. Todos os animais seriam mantidos em condições de confinamento intensivo e justos vegetarianos não exerceriam qualquer pressão econômica sobre os produtores para mudarem os seus costumes. Onde há carnívoros conscientes, no entanto, há motivo para criar os animais com amabilidade. Os carnívoros conscientes podem mostrar aos seus contemporâneos depravados que é possível aliviar a sua consciência gastando mais com sua carne. Pouco a pouco a notícia de que existe uma forma certa e errada de comer, e falhando com um coup d'etat, ou mais conhecidamente como o golpe de Estado dos vegetarianos censuradores. O processo seria posto em marcha, que poria fim à pecuária intensiva. O dever exige, portanto, que devoremos os nossos amigos. Bem, é só isso por hoje. Agradeço a vossa atenção. Não se esqueça de conferir nossos outros podcasts. Caso queira entrar em contato conosco, nos mande um e-mail aceitampodcast@gmail.com. Confira nossas e outras redes sociais e para entrar no nosso grupo do Discord Telegram dos Guerreiros do Ocidente. Revolta contra o mundo moderno e tradição ela mesma.
e se prepare para os próximos vídeos. Fiquem com Deus e um forte abraço!